Contracapa. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao ContraCast, o podcast do Contracapa, que era uma série de encontros presenciais sobre literatura e o mercado editorial, que, devido à situação em que nos encontramos, acabou se tornando um podcast para que essas discussões continuem a acontecer. Afinal de contas, falar sobre arte, falar sobre literatura, nesse momento é mais importante do que nunca. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre agenciamento literário. Nós tivemos uma conversa com os rapazes que são os criadores do Literatura RS, que é um portal de criação de conteúdo que acaba prestando o serviço de agenciamento literário para autores que colaboram dentro de um portal específico que eles criaram. E a gente acabou lendo, ouvindo muitas coisas sobre agenciamento e a gente se propôs, então, a discutir um pouquinho sobre isso. Então, vou deixar que os meus colegas se apresentem, que esse grupo se apresente, para a gente começar. Oi, pessoal, eu sou o Daniel. Oi, galera, eu sou a Lê. Oi, pessoal, meu nome é Laura. E eu sou a Jéssica. Então, sobre a questão das agências, fui acompanhar algumas, né? Abri algumas dos sites, enfim, de agências que são conhecidas aqui no Brasil. E eu digo que elas são de nicho porque, por exemplo, uma das maiores que a gente tem é Vilas Boas e Nós, da Luciana Vilas Boas. Essa agência, ela é gigante, ela agencia Rafael Montes, Marta Batalha, que são autores muito grandes aqui e que tem uma literatura representativa, que é uma literatura que pode ser vendida e acaba sendo negociada com editoras estrangeiras para publicações no exterior. Tem um nicho porque, por exemplo, numa entrevista que ela fez com o Rafael Montes para um programa, ela comenta que o livro, por exemplo, um livro de literatura infantil, ela não saberia trabalhar muito bem, porque não é a linha de autores e com quem ela trabalha. Então, nesse sentido que eu penso no nicho, sabe? Tem uma pequenininha, que é a agência Página 7, que é uma agência voltada para literatura juvenil e comercial. Eles não vão publicar a Marta Batalha e o Rafael Montes, por exemplo. Eles publicam mais esse gênero YA, romances e livros que tem mais esse estilo, sabe? Então, meio que nisso que eu pensei no nichados, porque existe um foco da agência literária na hora de contratar um autor ou se apresentar para um autor, oferecer os serviços. Enfim, o mais democrático nesse caso aqui é o Literatura RS, né? Porque eles não vão atrás de um autor especificamente, mas os autores vão até eles. Vocês sabem que justamente por isso eu estava pensando que eles não se dizem agentes literários porque não necessariamente eles são agentes literários. Eles são os coaches, os tutores, enfim, pessoas que oferecem suporte desde o básico até a carreira do autor e o contato com o editor. Então, eles fazem o papel da gente no momento em que eles negociam os direitos da obra com a editora, mas eles não têm só essa função, eles agem muito mais como tutores do autor do que só como agentes. Aqui no Brasil, essa profissão se construa de uma forma diferente que ela talvez sabe, nos outros lugares, e que talvez o agente literário seja um termo bem genérico e que cada profissional que trabalhar nessa área vai se adaptar e dizer, olha, o meu know-how, sei lá, não sei outra palavra para usar, que eu meio que domino é isso, entende? Então eu posso te ajudar com isso, porque não tem como tu ser bom em tudo, eu acho, sabe? Agente literário se faz de acordo com o seu repertório, né? Com o que ele traz de conhecimentos. Uma coisa que a Luciana Vilas Boas fala é que tu sabe que a profissão de agente literário é rara e que são muito poucas as pessoas fazendo isso no Brasil hoje, justamente porque tu tem que explicar o que o agente literário faz. Porque mesmo pessoas do meio têm dificuldade em entender o que é esse trabalho. E muita gente acha que o agente literário vende livro, e ele não vende livro, ele vende os direitos de publicação da obra. Talvez muito por isso que seja difícil definir o que é o agente literário no Brasil. Não é uma profissão que seja comum, não é mais uma profissão, ela é uma profissão muito diferente dentro da cadeia do livro brasileira. E é muito curioso,
Porque se tu quiser exportar a tua obra, enfim, publicar lá fora, tu precisa de um agente literário. Porque o mercado no exterior, ele exige esse profissional. Eu não tenho certeza se o número é exatamente esse, ele está atualizado. Nos Estados Unidos existem cerca de 1.000 agências literárias. Eu concordo com vocês. Quando eu penso na cadeia literária do sistema literário brasileiro, comparado com os outros, principalmente os Estados Unidos, que acho que é a nossa maior referência de número, né? É muito difícil de você estabelecer essa conexão, principalmente pelo nosso leitor. O nosso leitor hoje no Brasil, ele já tem dificuldade de entrar no nosso sistema literário. Então, quando a gente pensa no agente, ele está muito longe dessa cadeia. Essa cadeia já é difícil de se manter. E o agente literário, ele não é uma peça fundamental no nosso sistema. Eu acho que ele não é uma peça fundamental. Eu acho que ele... Não, calma, ó, presta atenção, Jess. Eu tô te ouvindo, eu só acho legal que vai rolar um debate real agora. Muito dessa. Ele é super importante, mas ele não é vital. Porque a gente vive sem ele. Nos Estados Unidos pode ser que não, mas aqui sim. Principalmente agora com as pequenas editoras, com essa publicação independente. Nossa, cada vez mais. Tipo, eu acho importante, mas eu acho que ele não é vital dentro do nosso sistema, como ele se consolidou, entendeu? Tipo, pensa assim, a gente tá fazendo escrita criativa. Quantos agentes literários você conhece? De quem você já ouviu falar? Tudo que eu conheci não foi através da faculdade. Eu conheço porque eu busco, mas eu nunca ouvi falar de um agente literário ou ouvi de um agente a não ser os meninos, que nem se dizem agentes, né? Então... Exato. Então você acabou de concordar comigo que ele não é vital. Porque se ele fosse vital... ele estaria dentro do nosso dia a dia, porque, querendo ou não, a gente está bem inserido nesse sistema. Poucos, muito poucos. Esse é um mercado incipiente no Brasil ainda, porque a gente não profissionalizou o processo do livro como um todo. Primeiro que o mercado editorial no Brasil, ele já existe com estruturas que estão o tempo todo tremendo, né? A gente nunca sabe se o mercado vai sobreviver à próxima crise, porque todas as crises são muito fortes, porque a gente tem um problema muito grande no país, que é a questão de leitores. A gente não tem uma base leitora grande, porque a gente tem um déficit de educação nesse sentido. Não é que a gente não é importante. É que dentro da cadeia do livro, que aqui já tem tantos problemas, o agente ainda não encontrou espaço para se consolidar. Ele é uma figura muito tradicional, que existe em outros locais, em que o mercado literário é mais forte, é mais presente, e ele tem uma expressividade maior do que é o nosso aqui. Justamente porque a gente tem esse déficit básico. Talvez, ele não seja essencial, porque tem muito autor que agencia a própria carreira, mas eu acho que ele pode ser uma forma muito interessante de profissionalizar o escritor, a carreira do escritor. Porque não foi o autor entregando diretamente para a editora. É um profissional antes disso que já teve um olhar crítico sobre aquela obra, já teve um olhar crítico sobre o autor, e aí entrega para a editora. Sim, com certeza, 100%. Quando você fala que o nosso sistema do livro como um todo, ele não é muito bem firmado economicamente, por quê? Quantos autores a gente tem no Brasil que ele se sustenta pela literatura? Quase nenhum. Total, eu acho que quando a gente pensa no escritor, ou a gente, enfim, tem essa percepção, é uma batalha. A gente vê o escritor, ele batalhando para conseguir publicar a obra dele. Ele trabalha dentro da obra, mas ele trabalha muito mais para conseguir colocar a obra dele dentro do sistema literário. Eu acho isso difícil. Eu acho que a gente tem um problema que são os leitores, só que a gente também tem um problema que se a gente não tiver escritor, a gente também não tem literatura. Então, se não tiver escritor, também não tem leitor. Então, quando a gente pensa nessa figura do agente literário, colocando ele do lado do escritor, eu acho que sim, eu acho que ele profissionaliza e deixa muito mais sério. Tá todo mundo olhando para essa literatura, né? Só há leitor se há literatura, tanto agente literário quanto o escritor, eles... É isso, né, o que faz brilhar o olho, é a literatura para os dois. Então tá todo mundo buscando que isso funcione, né?
eu acho que só potencializa, assim, sabe? E outra coisa que a gente fala, né, da questão de reconhecer os seus potenciais como escritor, que muitas vezes é difícil, e que o agente literário, para mim, assim, parece que o escritor se abre muito à crítica quando ele procura um agente literário, sabe? Quando é uma pessoa, né, que eu acho que ele tá aberto, aí não vai por aqui, vai por ali, e aí ele tem que desapegar do texto dele um Mas pouco. tu não acha E se que abrir isso é o coach, o tutor? Até pelo que os meninos nos disseram na conversa, me parece que o que eles fazem é isso, de, olha, vamos trabalhar um pouquinho esse projeto de uma forma um pouquinho diferente. Isso como tutores, assim. Me parece que ambos os trabalhos falam da mesma coisa, fazem a mesma coisa, mas em intensidades diferentes. Porque o agente me parece mais aquela pessoa que vai fechar aquele acordo com a editora e talvez não interfira tanto nesse processo criativo, não tanto quanto os rapazes fazem na literatura RS, sabe? Que de repente o tutor faria essa parte de repente, adequar um pouco mais. Eu entendo, eu concordo contigo, só que eu acho que às vezes talvez a gente não precisa ser tão rígido nas nomenclaturas, como é uma coisa que está se estabelecendo ainda, sabe? Depende muito do senso, se é um agente literário que trabalha numa equipe maior, que acaba fornecendo outros tipos de serviço, talvez o serviço fique mais engessado, sabe? Mas se talvez seja alguém que trabalhe como agente literário mais freelancer, assim, eu já imagino uma flexibilização, sabe? Ele já vai se adaptar ao, entre aspas, cliente, que é aquele autor. Mas eu acho que sim, são características muito mais de coach, né, de um coach, olhar para esses aspectos de potencialidade de um escritor, do que o que a gente vê no termo, né, que se usa para agente literário, assim. Concordo. É que quando a gente pensa no agente literário, como ele não tá tão estabelecido dentro do nosso sistema, a função dele também não tá totalmente estabelecida e delimitada. Então, quando a gente afirma o que ele faz, é muito restringir. Essa é a sensação que eu tenho. Porque ele não faz só uma coisa, ele faz muitas coisas até para chamar a atenção das pessoas e dos escritores, né? Eu faço isso e outra coisa, entendeu? Não sei se vocês têm essa percepção também. Mas é porque todo mundo na cadeia do livro faz várias coisas, né? Não tem como tu fazer uma só. O que tu falou no começo. Quantos autores no Brasil se mantêm apenas com literatura ou com o valor que eles recebem dos livros que eles publicaram? Quase nada. A maioria deles também é tradutor, ou também é editor, também é revisor. Então o autor, ele já tem muitas funções. Que o agente literário acabe tendo muitas funções também, isso parece ser meio que uma característica do nosso sistema, né? Vocês sabem que eu tava vendo a diferença entre as duas coisas. Porque eu também eu acho que a gente tem que flexibilizar os termos, porque no fim das contas todo mundo faz muita coisa e são funções que acabam permeando a função do que seria do outro, né? Mas normalmente o assessor, que é o coach, né, e o agente, eles são vistos de modo diferente pelo modo como eles recebem o pagamento. O agente, ele recebe uma comissão sobre os 10% ou 15% do valor que o autor recebe pelo preço de capa do livro. Então, se o autor recebe 15%, normalmente o agente recebe 20% desses 15%. E o assessor, o coach, não. Ele é um valor que tu paga para receber aquela assessoria, enquanto que o agente só recebe se o livro for bem sucedido. Então, um depende da publicação mais que o outro. E eu fiquei pensando muito que os meninos, de repente, cabem mais nessa questão de tutoria justamente por isso, porque a Central de Acolhimento aos Autores funciona muito desse modo, né? Tu faz uma contribuição mensal e aí tu tem um acompanhamento das tuas publicações. Se a gente for verificar a nomenclatura, ainda que ela não caiba muito à nossa realidade, ao nosso sistema aqui no Brasil, ainda assim dá para se encontrar essa diferença, né? Talvez seja uma boa forma de nomear um e outro. Talvez o nome que se dê também parte disso, né? Sim, e eles falaram também que as pessoas chegam em várias etapas, né, da etapa, tanto na parte criativa quanto no depois, né? Depois da parte criativa, a parte de encontrar alguém que esteja interessado a publicar, ou a parte de buscar um público para uma obra que já está publicada numa editora pequena, ou naquelas editoras que fazem, né, a produção do livro, né? Não sei se enquadraria mais como uma gráfica até. Faz lá, sei lá, 1000 cópias e coloca no seu catálogo, mas aí vender, encontrar um público, fica com um autor, sabe? Então, são várias etapas, né? E no nosso mercado meio... Não vou dizer meio embrionário, porque tem bastante gente, né? Mas acredito que tá
tomando uma forma ainda, sabe? As coisas estão começando a tomar uma forma e aí o cara acaba tendo que fazer tudo, né? Se ele for só uma coisa, não vai ter demanda para ele, né? Então ele acaba, como a Jéssica disse, entrando em várias partes do processo para ajudar o autor. Parece que é difícil encontrar as informações em algum lugar, né? Elas estão todas aí, só que elas estão todas esparramadas. O Literatura RS acabou fazendo meio que o papel de condensar muita coisa ali, né? Tanto que hoje em dia é uma vitrine, né? Desde concursos, oficinas, e esse pessoal que tá escrevendo e trabalhando com literatura aqui no Rio Grande do Sul. Vocês sabem que a parte que mais prova isso é que normalmente lá fora, assim, no mercado estrangeiro, né? Que é uma das maiores diferenças do mercado daqui. Como lá fora esse é um profissional tradicional, normalmente o autor busca o agente. Então, eles têm processos de submissão, as pessoas enviam os originais, e aí os agentes, enfim, selecionam dentre aqueles, e os autores buscam muito esse profissional. No Brasil é o contrário. O agente, muitas vezes, identifica o potencial no escritor, oferece os serviços de agenciamento, e aí o autor concorda ou não com isso, e começa essa relação. E antes de fomentar o agenciamento literário, a profissionalização do autor, e toda essa parte, a gente precisa ter uma base leitora que vai reconhecer esses autores. Até porque hoje no Brasil, os editores, enfim, eles publicam muito pouco de literatura brasileira. Aqui dentro também a figura do agente talvez ela se perca um pouco, porque o foco é em publicar livros que vão garantir retorno financeiro para as editoras, e no fim das contas tu tem então apostas muito maiores em coisas que já deram muito certo lá fora, porque se a gente olhar aqui para dentro, tu vai ter de estruturar a carreira de um escritor. No geral, eu sinto que a gente sempre cai no mercado e na formação de leitores. Tem outro aspecto também, que, como a Letícia falou agora há pouco, né, da dificuldade de encontrar informação, que muitas vezes eu estava assistindo alguns vídeos sobre pessoas do meio falando sobre o agenciamento, né, e as pessoas falam que às vezes o escritor chega lá só na paixão, né, tem uma super ideia, tem um super livro, uma super história que vai revolucionar o mercado literário, mas não é um produto pronto, né? Que é o que o mercado precisa, que é o que as editoras precisam. Tu só forma um público se tu já tem um produto, se ele já está disponível. E muitas vezes por essa falta de informação sobre o processo da criação, da escrita, da publicação, esse contato, digamos assim, entre o escritor e o agente acaba não sendo no momento ideal, né? Porque fica tudo meio bagunçado, assim, né? O cara não sabe muito bem qual etapa da produção ele tá, e ele busca o agente, eu tenho 3 capítulos aqui, mostra pra, sei lá, pra Companhia das Letras lá e vê o que eles acham. E não é bem assim, né? O cara tem que ter uma noção do processo, digamos assim, né? E sem ter essa informação até ele num processo, numa etapa anterior, ele acaba ficando meio perdido, né? Escreve 2, 3 capítulos de uma história e já tá pensando na adaptação de filme com o Daniel Radcliffe, com o Robert Downey Jr., Sim. mas não tem o produto ainda, digamos assim. Né? Isso é muito um reflexo nosso. Vocês não acham isso? Que é muito um reflexo do momento que a gente está vivendo, que todo mundo quer tudo para ontem. O processo já não é o mais importante. O importante é a etapa seguinte, sendo que essa etapa não está nem concluída ainda. Uma coisa que eu vi vários agentes literários de várias agências falarem em entrevistas, em podcasts, em textos publicados, é isso. O primeiro passo para o autor que quer um agente é ter escrito o texto inteiro, ter lido o texto inteiro, ter algumas opiniões sobre o texto, ter deixado que aquele texto de fato maturasse. Ao invés de pensar o seu texto e aproveitar esse processo para se construir e garantir qualidade no que ele está escrevendo, existe essa vontade muito grande de passar as etapas. Quando a gente pensa, porque a gente pensou o tempo todo na relação do escritor com o leitor ou do agente com o mercado, né? Mas quando a gente pensa na relação do agente com o escritor, ela não é sempre a mesma. Eu acho que cada escritor vai demandar uma ação diferente de cada agente. Não sei se vocês concordam. Existem agentes, então aquele clássico exemplo de agente que fica no pé do escritor para ele fazer, entendeu? A gente tem o agente em que ele fala para o escritor coisas que ele não quer ouvir. Tipo, olha, você tem que economizar em tal aspecto do escrito. Ou, aqui não tá bem detalhado. Essa parte da história não fecha.
né? Bem nessa questão que tu tá falando, quando tiver que mudar alguma coisa, tem que ser criada uma relação de abertura, né, entre o agente e o escritor, né? E é muito curioso, porque nesse momento parece que a função do agente se confunde também com a função do editor, enquanto que o agente faria esse meio de campo, né, entre editora e autor. Essa tua fala sobre qual o papel, né, que faz, e também o que o Daniel comentou de talvez o escritor nem ter ainda o texto todo pronto, escreveu só uma parte, né, e já tá com aquela ideia e já procura um agente. Eu vi um depoimento de uma agente falando que são muitos textos para ler, né, que é uma demanda, pelo menos onde ela trabalha, agora eu não sei em que agência que é, mas aqui no Brasil, e ela disse que era uma demanda muito grande, que a forma de fazer uma triagem daqueles textos todos era limitada. Então, me veio esse outro lado, né? Como seria, talvez, ser essa pessoa que poda, que diz, não, isso aqui não, né? O porquê tu tá dizendo não, sim, para aquele texto. Uhum. E essa parte do agente também, eu vi uma agente literária falando que eles fazem esse trabalho de graça, né? Eles não recebem para ler os originais nessa questão do agenciamento, sabe? Eles leem o que as pessoas enviam. Certos agentes, né? Acho que a função mesmo do agente literário, esse trabalho de agenciamento, o cara ganha em cima do percentual de venda, sabe? De direito autoral. Então, o trabalho do agenciamento mesmo, a pessoa não tem um lucro específico por esta função, né? Talvez ela exerça outras funções, né? O coaching literário, ou o consultor literário, mas o agente literário mesmo, né, recebe por exemplar vendido, e não é no mercado como o nosso, assim, em que a produção não é em massa, assim, sabe, milhares de cópias, né? Os rapazes da Literatura RS falaram com a gente, né, que um livro que vende 5.000 cópias é um best-seller, digamos assim, certo? Eu acho que aí tem que entrar muito também do bom senso do escritor também, né? Ele saber a pessoa que ele tem que procurar para ajudar ele naquela etapa que ele tá, sabe? E aí que entra a questão da disseminação da informação. Mas até mais informação tem que ter mais gente fazendo, né? E eu acho que é por isso que é importante que no Brasil o agente, aliás, ele acabe sendo meio que obrigado a ter domínio de todas as etapas do processo, né? Porque senão ele fica meio perdido, assim, né? Ele acaba tendo que fazer outras partes até para formar uma massa, digamos assim, de escritores, né, em volta do seu projeto, em volta da sua agência, em volta da sua editora, para criar uma rede, digamos assim, né? Então, Acho que sim. E se ele não sabe, né? Se ele não domina o processo, ele tem que saber aonde buscar isso, né? Hoje em dia exatamente. não tem mais como justificar que não, eu não sei, não trabalho e é isso. A rede e o negócio funciona quando isso tudo anda numa engrenagem em conjunto, né? Essa profissão que está se formando no Brasil, no Rio Grande do Sul, ela está vindo muito com essa cara, assim, né? É impressionante, é o que a gente estava dizendo, tudo volta para a base. Os rapazes do Literatura RS disseram isso, e a gente acabou discutindo muito com eles essa questão de uma frase básica, né? Que a gente fala muito que tudo é um ato político. E leitura, publicar literatura, se propor a agenciar um autor, tudo isso é um ato político dentro de um cenário, especificamente como o nosso cenário atual, que não necessariamente está preocupado com formação de leitores, porque formação de leitores é, de muitas formas, uma ameaça a qualquer sistema, porque tu forma alguém com um senso crítico muito apurado. E sem falar que o livro aqui é uma coisa extremamente cara, né? E é um item de luxo, é supérfluo. Fora que, querendo ou não, a gente precisa pensar no nível de escolaridade das pessoas. Quem tem acesso ao livro, tanto em sentido de escolaridade quanto em sentido de dinheiro, sabe? Então, aí a gente volta. Como é que a gente quer ter leitores se a gente não tem nem antes uma condição básica para ter os leitores, né? Sim, casa muito com o que tu falou no começo, que o agente não é essencial na nossa condição no Brasil. Na verdade, é porque o agente, na nossa realidade, se torna um artigo de luxo também. Se cada um de nós pudesse dar uma dica para alguém que queira escrever e ter um agente, e alguém que queira ser um agente literário com base na discussão que nós tivemos com o pessoal do Literatura RS. Olha, eu acho que para você ser um agente, eu acho que é muito importante tu ter
contatos e conexões. Eu acho importante tu conhecer livrarias, eu acho importante você conhecer os donos das pequenas livrarias, quem está escrevendo hoje, o que está sendo produzido, né? Então, ter essa rede de informação e de contatos. Eu acho isso essencial. Para o escritor que vai ter um agente, a minha dica é escolha uma pessoa que tu se sente confortável, consiga ouvir a pessoa e estar disposto e aberto. Essa é a minha dica. Eu vou dar a dica que eu sigo eu mesmo no momento. Leia bastante. Busque ler, sei lá, autores de diversos países, autores clássicos, porque tem arquétipos e tem histórias que estão sendo reescritas, né, readaptadas para realidades diferentes que já estão no ar há 2000 anos. 3.000 anos e às vezes tu acaba nem sabendo, né? Eu acho que o escritor e o agente literário, as duas figuras, né, tem que, sabe, ler pra caramba, assim, né? Tanto textos clássicos quanto os últimos livros lançados, os vencedores de concursos, eu diria assim, para saber exatamente o que deu certo, o que dá certo, como é que a gente pode fazer uma obra que vai dar certo mais para frente, porque tem todo esse processo do storytelling também, né? Conhecimento das histórias, da formação do imaginário, que são elementos fundamentais, assim, quando tu vai escrever e quando tu vai agenciar alguém que está escrevendo, né? Eu li um crítico uma vez dizendo que o escritor, que o crítico literário e essa pessoa que está numa função administrativa no mercado tinha que ler mais do que o próprio escritor. O crítico e o agente ou o editor são caras que têm que ler muito, assim, sabe? Eles têm que ter uma visão super ampla, assim, da possibilidade da literatura, né? Então, para mim, essa é a dica. Ler bastante. Então, eu fiquei pensando, concordo com tudo que a Laura e o Daniel falaram, assim, até me sinto contemplada na fala deles, mas eu queria falar, assim, também para quem escreve, pensar que esses obstáculos, assim, são um caminho para elas seguirem, sabe? Então, se há alguma dificuldade em certo aspecto, buscar o conhecimento, sabe? Então, tanto através das conexões e buscar as informações, assim, porque hoje em dia tem tanta forma de estudar sozinho também, de buscar as coisas, que a gente tem que curtir o processo, sabe? E isso que também, até retomando o que tu falava antes, né, Jéssica, de não querer as coisas já prontas, curtir como essas coisas estão sendo construídas, né? Essa base está sendo fundamentada, eu acho. Gerenciar a sua própria carreira, ser o seu próprio agente literário, sabe? Eu diria isso, assim. É claro que a gente pode buscar a ajuda, tem muita gente que pode nos ajudar, mas a gente tem que olhar para a nossa carreira, o que for que a gente for seguir na literatura, também com essa humildade de buscar as informações e continuar sempre aprendendo, né? Acho que é isso, assim. Lê, Daniel, Laura, vocês são maravilhosos, eu concordo com tudo que vocês disseram, eu acho que todas essas são dicas, enfim, fundamentais. Eu acrescentaria, eu diria o seguinte: escritores conheçam o processo do livro. Tenham propriedade sobre o processo de escrever um livro, aproveitem esse processo, como a Lê disse, mas conheçam esse processo, então estudem esse processo, mas estudem o mercado em que vocês querem publicar também. Conheçam os passos necessários para que essa publicação aconteça. Quem são os profissionais do livro que vão passar por ti ao longo do teu processo de publicação. A gente está terminando, nosso tempo está acabando. A gente deixa aqui a nossa indicação fortíssima de que vocês busquem o trabalho do Literatura RS. Esse episódio só foi possível porque a gente conversou com eles antes e foi uma conversa absolutamente enriquecedora. Eles têm um trabalho muito legal com os autores de respeitar o espaço e o tempo de cada um. Então, essa é a minha indicação final para esse episódio. Eu também tenho uma indicação. Sigam Contracapa lá no Instagram. Sigam ContraCast nos podcasts. Toda Facebook. Semana temos um episódio novo. E é isso. Vocês têm mais alguma coisa? Dan, Laura? É isso, eu acho. Não tenho mais falar nada para acrescentar. Queria agradecer a todo mundo. Aos meninos da Literatura RS. Foi incrível conversar com eles. Sigam eles, deem uma olhada na página que vale super a pena. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.